trazer a palavra para a igreja. Estou muito feliz por esse momento. Agradeço o pastor Fidelis, que tem oportunizado, os líderes a trazerem mensagens, trazerem o que Deus tem conversado, o que Deus tem falado conosco, Então, semana passada tivemos o privilégio de ouvir o irmão Augusto, foi bênção, foi usado por Deus aqui, Umas semanas antes ouvimos a Ju, e obrigado, pastor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado aqui, porque é um privilégio, Passarmos a semana estudando, falando com Deus, orando, buscando orientação, discernimento, porque muitas vezes a gente olha o pastor aqui trazendo a palavra, a gente não tem ideia, que ele teve uma semana de estudo, uma semana de oração, conversa com Deus para poder trazer algo que realmente edifique a igreja, pastor? Então, eu admiro muito, o pastoreio, não é algo fácil, porque nós temos uma responsabilidade muito grande com o microfone na mão, e o que eu pedi para Deus é que realmente eu trouxesse uma mensagem, uma palavra que pudesse falar com a igreja, mas acima de tudo, que essa palavra ela tivesse uma conexão comigo, e Deus me trouxe uma palavra maravilhosa, e a palavra que nós vamos ouvir hoje é: o novo de Deus quando o cansaço encontra a coragem. Tem alguém aqui que está numa fase de vida que se sente cansado? Não precisa erguer a mão não, mas para você refletir. Se você está numa fase da tua vida que muitas vezes você se sente cansado, essa palavra hoje vai falar com você. Nós começamos aqui com uma passagem lá em Josué, 1 Josué, que diz assim: seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Amém, igreja? Que palavra abençoada. Antes de nós orarmos, eu vou dizer o seguinte para vocês: quem não leu a Bíblia essa semana vai ler hoje aqui junto comigo, porque eu trouxe uma leitura bíblica aqui maravilhosa para nós fazermos hoje. Então, quem não está acostumado ainda a ler a Bíblia, no domingo, pastor? Mas ser obrigado a ler a Bíblia aqui conosco. Amém, igreja? Irmãos, essa semana eu estava conversando com a Ju, com a minha esposa, sobre a palavra. Muitas vezes nós ouvimos a palavra ou assistimos um culto online, no YouTube ou até mesmo presencial, que nós vemos os pastores, a igreja, profetizando sobre as nossas vidas, trazendo palavras que muitas vezes nós pensamos: nossa, será que essa palavra é para mim? Nossa, imagine se todas essas pessoas que estão ouvindo do Evangelho, se essas pessoas realmente elas forem abençoadas, nós não teríamos problema na vida. Vocês não concordam? Porque a palavra de Deus está aí, disponível a todos, através de um podcast, através de um culto online, através das diversas igrejas. Então vocês imaginem se toda a palavra fosse para, de fato, todo mundo, nós não teríamos problemas. E eu estava refletindo essa semana, conversando com a minha esposa, e eu tenho algo poderoso para dizer aqui para vocês. A palavra, irmãos, ela é para todos, mas o que vai definir se nós realmente viveremos a palavra ou não, é a nossa atitude, é tomar posse da palavra. Quando nós lemos essa passagem, seja forte e corajoso, o que Cristo está dizendo? O que a palavra está dizendo para nós? Seja forte e corajoso. Se você não tomar posse dessa palavra, se você não assumir essa força e essa coragem para o seu dia, de nada vai adiantar a palavra. Então o relacionamento com Deus, ele é um relacionamento de duas faces, a sua e a de Deus. Então a palavra está aí para todo mundo, mas poucos tomam posse da palavra, assumem a palavra, fazem com que a palavra seja reta e verdadeira na sua vida diariamente. Amém, igreja? Amém. Deus amado, quero te agradecer, Pai, mais uma vez por esse dia, te agradecer por cada um que está aqui, porque o Senhor escolheu, Pai, as pessoas certas para ouvirem essa palavra no dia de hoje. Nós pedimos, Deus, que essa palavra toque corações, que essa palavra motive pessoas, e que possamos sair daqui, Senhor, como eu já orei, melhores do que nós entramos. Deus, me usa, Senhor, usa essa igreja, Senhor, usa esse ambiente, Deus, para falar conosco.
Pai, o Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe, Deus, o que cada um aqui está passando, o Senhor sabe o que cada um aqui precisa, antes mesmo de nós pedirmos, Pai, ou pensarmos, o Senhor sabe das nossas necessidades. Então, Deus, fala conosco hoje, e que a partir de hoje, Pai, possamos assumir o protagonismo da nossa vida, possamos tomar posse da palavra do Senhor, possamos assumir a palavra do Senhor, para que possamos vencer, Senhor, os obstáculos da vida. Em nome do Teu poderoso nome que eu oro e te agradeço, Senhor. Amém. Então começamos com esse tema, o novo de Deus quando o cansaço encontra coragem. Já peço para a igreja tomar posse da palavra, e saber que Deus é conosco, que Deus está falando nesse lugar. Amém? Igreja, essa palavra foi uma palavra que falou muito comigo, né? Eu tenho um plano bíblico que eu sempre compartilho com a minha esposa, então a gente passou ali agora recentemente pela história de Moisés, a transição de Moisés para a história de Josué. Irmãos, por muitas vezes na minha vida eu já estava me sentindo como Moisés no fim do seu chamado. Moisés, no fim do seu chamado, a palavra não diz, mas ele já estava se sentindo cansado, né? Então a palavra não diz diretamente que Moisés estava cansado, mas através das atitudes, do comportamento, das conversas de Moisés com Deus, nós podemos perceber que ele já estava cansado. Ele estava num momento que ele não estava mais suportando carregar aquele povo por 40 anos no deserto. Ele foi o líder escolhido por Deus, um dos maiores líderes da Bíblia, foi capacitado, e ele teve o desafio de levar o povo à terra prometida. Só que chegou um momento que o fardo estava tão grande para Moisés, que a situação estava tão difícil, que Moisés ele começou a desabafar para Deus, e o cansaço no fim da carreira, da batalha de Moisés foi evidente. E muitos de nós aqui passamos por ciclos na vida que nós nos sentimos cansados. Nós não perdemos a dependência do Senhor, assim como Moisés não perdeu, mas nós nos sentimos cansados. Quantos de nós aqui na caminhada dobramos o nosso joelho e dizemos: Deus, eu não aguento mais isso, eu não aguento ver o meu marido dessa forma, eu não aguento mais ver o meu filho, eu não aguento mais liderar essa casa, eu não aguento mais esse trabalho, eu não aguento mais esse ambiente. Moisés passou por isso. Ele cansou a igreja. Continuando na palavra, falando já sobre o cansaço de Moisés. Assim diz lá em Números 11, 14 e 15. Não posso levar todo esse povo sozinho. É o desabafo de Moisés para Deus. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. O que Moisés estava dizendo para o Senhor? Senhor, eu não estou desistindo da batalha, mas é o seguinte, Senhor, eu não aguento mais conduzir esse povo é desobediente, as circunstâncias não estão mais ajudando, eu estou aqui rodando em círculo no deserto, eu não vejo o fim dessa caminhada. Senhor, se for para continuar assim, esses problemas, toda essa pressão, tudo isso que está acontecendo, mata-me, Senhor, tira-me de mim esse fardo. E muitas vezes, igreja, nós estamos exatamente nesse ciclo. Nós não queremos encarar mais a ruína, nós não queremos mais fazer parte dos problemas e nós cansamos. O que nós podemos aprender com esse desabafo de Moisés? Ele não largou a caminhada, ele não deixou de lutar, ele não deixou de cumprir o propósito dele, mas ele já estava cansado, ele já estava estafado. Ele estava já desabafando para o Senhor, dizendo: Senhor, tira-me de mim esse fardo. Irmãos, quantas vezes nós não fazemos o mesmo desabafo para o Senhor? Quantas vezes? Eu estou falando agora para vocês aqui um testemunho pessoal. Nos últimos 5, 6 meses da minha vida, eu vivi exatamente o cansaço de Moisés. Porque eu não estava mais aguentando tudo aquilo que eu estava enfrentando na minha vida profissional. Eu estava cansado, eu me sentia incapaz.
E eu dizia para o Senhor: livra-me, Senhor, de todo mal, porque eu não aguento mais, eu não suporto viver isso. E Deus, Ele foi falando comigo, Ele foi tratando meu coração, e Ele foi mostrando para mim que existe um novo caminho, que já já nós chegaremos lá. Amém, igreja? O cansaço, muitas vezes, igreja, gera em nós a desobediência. Quando nós estamos cansados, aflitos, muitas vezes apavorados, desnorteados, o que acontece? Nós começamos a cometer erros. Nós não temos mais aquela paciência de buscar no Senhor. Nós começamos a querer resolver os problemas com as próprias mãos, com o nosso esforço, com a nossa luta, e muitas vezes a gente começa devagarinho deixar o Senhor de lado e colocar os pés pelas mãos. E essa passagem relata exatamente o que aconteceu com Moisés. E eu quero que vocês prestem muita atenção nessa passagem, principalmente nessa palavra que eu destaquei, porque através dessa palavra, igreja, vai acontecer algo muito triste na vida de Moisés, e a gente já vai conversar sobre isso. Lá em Números 20, do versículo 7 a 8, a palavra nos diz: o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e reúna a comunidade, você e o seu irmão Arão falem. Igreja, eu preciso da ajuda de vocês, repetem comigo: falem. Falem a rocha diante dos olhos deles, e a ela derramará água, dela você tirará água para o povo e o gado beber. Ou seja, o povo estava no deserto, rodando em círculo, sendo desobediente, e Deus deixando o povo viver o processo. E aquele povo estava com sede, e o povo começou a pressionar Moisés: Moisés, estou morrendo de sede. Moisés, você nos tirou lá do Egito, Moisés, para a gente passar aqui fome, sede, a gente não está aguentando, a gente precisa beber. E Cristo falou: Moisés, é o seguinte, meu camarada, vai lá e fale na frente do povo aquela rocha, e aquela rocha vai verter água e vai alimentar todos. Só que, igreja, Moisés, ele estava tão cansado, e ele estava tão irritado com o povo, ele não aguentava mais. E o que aconteceu? Continuando a palavra: Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, ou seja, fez tudo o que Deus tinha permitido até o momento, chamou todo mundo na frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes. Ou seja, Moisés já estava irritado com o povo, porque ele não aguentava aquela pressão que ele estava vivendo. Escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha. Moisés fez o que Deus tinha pedido? Não. Moisés não falou à rocha. Ele ergueu o braço cheio de ira com o povo e ele bateu na rocha 2 vezes ainda, não foi só uma. A raiva de Moisés era tão grande que não foi só uma vez, ele bateu 2 vezes. 2 vezes. Com a vara, jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Ou seja, Deus deu uma orientação para nós. Deus muitas vezes nos diz o seguinte: irmão, somente ore, dobre os teus joelhos, leia a palavra, coloque seu filho, coloque seu marido, coloque a sua situação nas mãos do Senhor. Não vá lá e seja agressivo, e queira confrontar, e queira bater, e queira sentir raiva, e queira sentir cansaço. Não é isso que Deus está falando muitas vezes. O que Deus pede? Você está com um problema, você não aguenta mais, dobre os teus joelhos no secreto, seja manso de coração, fale com o Senhor, leia a Bíblia, dobre seu tempo de oração. Muitas vezes é isso que Deus está falando. Deus não está dizendo para você confrontar o problema, para aquele seu marido que chega em casa muitas vezes ali alcoolizado, você vai discutir, você vai enfrentar, você vai querer resolver os problemas com as próprias mãos. Irmão, você vai perder a batalha, porque muitas vezes não é isso que Deus está falando.
É isso que a gente precisa entender. Porque foi assim com Moisés. O que o Senhor falou? Fale, não bata. Moisés bateu. E aquilo muito triste que aconteceu é que, devido a esse pecado que Moisés cometeu, ele não acessou a terra prometida. Ele ficou de fora. Moisés, ele era um grande líder. E muitas vezes, ser um grande líder é o sonho de muitos. Nossa, como eu queria estar naquela posição. Mas muitos não imaginam que a régua do grande líder é dobrada. Aquele que é líder, ele carrega a responsabilidade. Então Moisés, ele carregava uma responsabilidade aqui muito grande, que ele era a imagem de Cristo ali. Então, por esse erro, Moisés foi colher a não entrada na terra prometida. Irmãos, no começo eu fiquei bastante revoltado com isso, porque eu falei: Deus, não é possível que o Senhor puniu Moisés por causa de um erro. Mas, irmãos, esse é o pensamento humano, sabe por quê? Porque Moisés, ele foi consagrado pelo Senhor, e ele descansou no Senhor, e ele está na vida eterna, porque ele cumpriu o propósito dele. Ele levou o povo até a margem do Jordão, que depois a gente vai falar que o novo líder assumiu esse povo e atravessou o Jordão, mas ele cumpriu o seu propósito. Sabe, irmãos, o mais importante na caminhada é cumprirmos o nosso propósito, mas acima de tudo, ouvirmos aquilo que Deus está nos orientando, né? E uma coisa que é muito interessante destacar, porque lá em Êxodo 17, tá? Em Horebe, Deus orientou Moisés a bater na rocha, muito tempo atrás, no início da caminhada de Moisés. Agora nós já lemos em Números, quase no fim da caminhada de Moisés, Deus orientando Moisés a falar, não bater. Ou seja, em alguns momentos na nossa caminhada, talvez Deus vai nos mandar confrontar. Mas, irmãos, é no momento certo. É no momento que realmente Deus quer que façamos. Não é errado muitas vezes você sentar e conversar sobre o problema, de forma sábia. Porque Deus, ele também manda batermos muitas vezes. Por isso que a leitura bíblica, a oração, o jejum, nos levam a ouvir a palavra de Deus. Para que sejamos sábios, tenhamos sabedoria, para falar a hora que precisamos falar e para bater a hora que precisamos bater. Mas sem a orientação do Senhor, nós estamos fadados a cometer um grande erro. Avançando para a palavra, Moisés, ele chegou no fim de um ciclo, né? Ele encerrou aquela caminhada, e a palavra diz lá em Deuteronômio 34, no versículo 4 ao 7. Depois o Senhor lhe disse: esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: eu a darei aos seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bat-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Ou seja, Moisés, ele estava firme no propósito. Mas ele já estava estressado e cansado com o povo. Ele já começou a entender errado tudo aquilo que Deus pedia para ele. Mas Deus é um pai cuidadoso, porque Deus honrou Moisés. Deus sabia, pastor Fidelis, que talvez Moisés não teria o vigor para atravessar o Jordão, porque depois do Jordão tinha muita luta. Então Deus falou: sabe do que? Eu vou guardar o Lucas. Vem cá, meu querido, vamos ter uma conversa, tete a tete. Chamou Moisés lá no monte, falou assim: Moisés, eu sou Deus, eu vou cumprir o que eu te prometi. Está vendo aqui, além do Jordão, essa é a terra prometida. O teu povo vai chegar lá, mas sem você. Você concluiu a boa obra. Agora se desce lá, treina uma pessoa nova, orienta Josué, ensina Josué, fala para Josué o que eu vou te dizer, e aí eu vou te sepultar com toda a honra, e papo final, obrigado, tchau. É assim que Deus fez.
Então Deus ele é poderoso para cumprir tudo aquilo, né? Agora vem uma grande chave. Aqui é o divisor de águas. Esse próximo slide aqui é o divisor de águas. Eu pergunto: qual protagonismo você quer para a sua vida a partir de hoje? Você quer se manter como Moisés, cansado, cometendo erros, muitas vezes criticando ali pessoas, como Moisés estava criticando o povo, fazendo de forma errada, o que não tira o nosso brilho de ser cristão, porque o cristão também erra, né? Não tirou todo o brilho de Moisés. Ou você quer assumir um novo protagonismo na sua vida, quer ser Josué, forte, corajoso, disposto a enfrentar o novo, a atravessar o Jordão sem olhar para trás, porque toda a glória e toda a honra foi dada ao Senhor através da vida de Moisés. Moisés concluiu o seu chamado, mas agora, irmãos, existe o novo para as nossas vidas. E eu lhe pergunto: você está preparado para viver o novo? Para assumir o protagonismo? Para parar de chorar? Para parar de reclamar? Orar mais, jejuar mais, ser forte, ser corajoso, encarar os problemas da vida com a orientação de Cristo? Você está preparado para isso? Você quer estar do lado cansado? Que talvez você esteja só esperando o fracasso? Ou você quer estar do lado forte, que ora, que jejua, que busca o Senhor, que encara os problemas, que tem autorresponsabilidade? O que é autorresponsabilidade? É saber que você é dono da sua própria vida. Parar de culpar pessoas. Josué em nenhum momento falou: olha, Senhor, mas assim, ó, lá atrás o Moisés fez assim. Não existe. Josué ele olha para frente, ele vai avante, ele mira no novo, ele está cheio de gás, ele está olhando para aquilo que Deus tem para ele lá na frente. A palavra vai nos dizer isso. Continuando, o início do novo. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num. Irmãos, uma pausa aqui. Eu acho fantástico isso na Bíblia, sabe por quê? Porque Deus, ele sempre valoriza e honra a nossa genealogia. É como se ele estivesse falando assim, ó: Lucas, filho de Josnei. Porque para Deus existe um valor tão grande e imensurável do que os nossos antepassados fizeram. Assim como Moisés foi honrado, Moisés ele preparou o povo, ele viveu o processo para o povo, para que o povo entrasse na terra prometida. Então Deus valoriza os esforços passados. Ele valoriza, Deus não se esquece. Deus não esquece aquela pessoa que você convidou para vir na igreja. Deus não esquece aquele PGM que você abriu o teu coração. Deus não esquece aquele momento que você se ajoelhou, só você e Ele, e você teve um íntimo com Deus, um secreto com Deus. Ele não esquece. Assim como ele diz, ó: Josué, filho de Num. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Ou seja, irmão, muitas vezes, sabe por que nós não acessamos o novo na nossa vida? Olha a palavra: porque nós não estamos preparados. Porque Deus diz assim: filho, levanta, ergue a cabeça, seja forte, corajoso, vamos viver o novo. E a gente está ali como Moisés: ai Deus, pois então, olha esse povo, olha meu marido, olha meu filho, olha não sei o que, olha essa casa, olha a bagunça, olha o ambiente que eu estou, olha não dá, está difícil, Deus me mata, me tira a vida, eu não aguento mais. E Deus: filho, vamos, assume o protagonismo da sua vida, seja Josué, prepara as armas, pega a espada, põe o capacete, vamos, levanta, prepare-se, eu tenho um novo para a tua vida, está logo ali, vamos. Irmãos, essa palavra ela fala conosco, e ela falou comigo, porque eu estava cansado como Moisés.
Eu estava cansado como Moisés. E quando eu percebi que existia o fim de um ciclo e o início do novo, que depende muito mais de mim do que de Deus, eu falei, sabe o quê? Eu vou ser Josué. Eu vou me preparar para o novo. E assim foi. E o que a palavra nos diz? Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Lembra que eu falei para vocês no início? A palavra é para todos, mas ela só irá permanecer e se fazer verdade para aqueles que tomarem posse dela. Se nós não tomarmos posse da palavra e olhar para a convicção no que Deus está nos dizendo, irmãos, não vai mudar nada na nossa vida. A gente vai sair daqui cometendo os mesmos erros. E a palavra, mais uma vez, ela passou vazia. Mas Deus nos oportuniza, porque não é em vão que você está aqui hoje ouvindo essa palavra. Essa palavra é para você, desde que você assuma o protagonismo e você tome posse da palavra. E você mude as suas atitudes. Sabe o que antes você reclamava? Você parou de reclamar. Você teve autorresponsabilidade. No lugar de reclamar, você está orando mais, você está lendo a Bíblia, você está falando com Deus, você está tomado do Espírito Santo, a tua vida é outra. Mas essa decisão é do Senhor? Essa decisão é do pastor Fidelis? É do teu líder de PGM? Não, irmãos, é sua. A palavra ela está aqui, esperando corações. Mas para que a gente tome posse, a gente precisa assumir a palavra de Deus, assumir o protagonismo. Igreja, não é fácil ser Josué, não. Porque nessa passagem, Deus fala para Josué 3 vezes. 3 vezes, seja forte e corajoso. Ele não falou uma vez só, não. Que Moisés repete para Josué lá atrás, seja forte e corajoso, Deus, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Por quê? Porque Deus sabe que viver o novo, acessar o sobrenatural, acessar a prosperidade, exige muito de nós, exige uma mente blindada, capacitada no Senhor. Porque se não for isso, irmãos, nós vamos falhar, nós não vamos alcançar o novo. E a palavra é muito clara. Deus é o mesmo Deus que cuidou de Moisés lá atrás, rodando com o povo no deserto, é o mesmo Deus que fala com Josué. Ele é o mesmo Deus que vai estar conosco quando nós nos abstermos da batalha. Não, eu não vou lutar por isso, eu não vou vencer. É o Deus que vai estar do nosso lado. É o mesmo Deus que vai estar do nosso lado quando nós tomarmos a decisão, não, eu vou vencer. Eu vou enfrentar esse desafio. É o mesmo Deus. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram. Ou seja, aquele Deus que tirou o povo do Egito, liderado por Moisés, que Moisés colocou o cajado, se abriu o mar vermelho, é o mesmo Deus que estava com Josué. Quando aquele povo, quando os sacerdotes com a Arca da Aliança pisaram no Rio Jordão, e as águas do Rio Jordão, elas baixaram, para que todo o povo acessasse a terra prometida. Ou seja, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que operou no passado, é o Deus que vai operar no futuro. Nada mudou, igreja. É o Deus que te tirou de situações piores na tua vida do passado e te colocou hoje aqui. É o mesmo Deus que vai te elevar para um próximo nível de vida. É o mesmo Deus, nada mudou. Deus está ali disponível. Igreja, quando nós lemos isso, nós precisamos entender que esse Deus,
que abriu os mares, é o mesmo Deus que nós temos acesso direto hoje. Sim, hoje. Quando você ora, quando você dobra os teus joelhos, é o Deus de Moisés, é o Deus de Isaac, é o Deus de Abraão, é o Deus de Davi, é o Deus de Josué, nada mudou, é o mesmo Deus. Só que o que Deus espera de nós? Que nós sejamos fortes, corajosos, que nós venhamos assumir o protagonismo. Eu tenho certeza que hoje, através do seu pedido, através da sua postura que você vai assumir ao sair daqui, o mar vai se abrir na tua vida. Eu não sei o que cada um aqui está passando, eu não sei qual é o milagre que você está esperando, mas se você assumir que Deus é contigo, e você se comprometer para Ele que você será forte e corajoso, esse mesmo mar que se abria no passado vai se abrir na sua vida, amém? Amém. Ele é o mesmo Deus, nada mudou. O Deus é o mesmo que abriu o mar vermelho para Moisés, abriu para Josué. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Ou seja, vocês imaginem aquele rio gigantesco transbordando. Fidelis, que é acostumado com o interior do Brasil, sabe o tamanho dos rios que tem, né? A gente aqui até que não tem tanto, né? Mas no norte, nordeste, ali a região de Mato Grosso, Pantanal, os rios são gigantescos. Então eu imagino que o Jordão era parecido, aquilo transbordando, que leva até a árvore, né, pastor? Quando enche. E o povo ali na beira esperando um milagre para passar. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zeratã. E as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou também terra seca. Irmãos, Deus usa as águas para nos mostrar novos ciclos espirituais em nossas vidas. Deus usou muito as águas, né? Lá em Êxodo 14, o povo foi liberto do Egito, é uma transição espiritual. Deus usou a vida de Moisés. Em Josué 3, que o Jordão, ele foi parado, o que estava acontecendo com o povo? Estava conquistando uma nova etapa na vida, conquistando o novo, conquistando a terra prometida. Lá em Mateus 3, Jesus é batizado no Jordão, é o início do novo ministério. Jesus foi batizado por João Batista. Em João 4, nós temos um novo nascimento espiritual de Jesus, que nós temos a passagem da água viva, ou seja, existem em nossas vidas ciclos espirituais. E Deus nos mostra que muitas vezes, para vivermos um novo ciclo espiritual na nossa vida, exige muito mais de nós do que dele. Porque o que nos impede hoje de adotarmos uma nova rotina ao sair da igreja, se comprometer em orar ao mínimo 30 minutos por dia e ler a Bíblia pelo menos 1 hora por dia, nós viveremos o novo de Deus, nós viveremos um novo ciclo espiritual, e assim era como os grandes homens da Bíblia. Só que o que acontecia muito de atitude? Deus falou: Josué, põe a Arca da Aliança e os sacerdotes na frente, pisa lá que eu vou baixar o mar. Ele foi, ele não pensou 2 vezes, assim como Moisés: põe teu cajado lá que eu vou abrir o mar. Acabou. Jesus se batiza, inicia um novo ministério, vai, é contigo, estarei com você. Então Deus espera a atitude da nossa parte, amém? Para que nós tenhamos uma mudança espiritual. Eu já estou caminhando para o final, mas essa parte aqui é muito importante também.
O Jordão transborda em ambas as margens à época da colheita, como já falei. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância. Ou seja, irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Nós temos muitas revelações através dessa passagem, porque muitas vezes Deus opera no íntimo o milagre. Muitas vezes o milagre não é visível para nós, porque o que Deus fez no Jordão? Ele parou a uma distância muito grande, ele criou uma muralha para que a água fosse bem calma aos pés dos sacerdotes. Então aquele povo não viu aonde a água foi parar, viu que reduziu. Ou seja, o milagre muitas vezes em nossas vidas, ele é operado de uma forma que nós não enxergamos, mas nós sentimos. Quantas vezes o Senhor nos livrou de acidentes, de situações piores, e que nós não nos demos conta? Porque Deus é conosco. Às vezes a situação poderia ter sido muito pior, mas aquela tua oração no íntimo, no secreto, te salvou. Quantas vezes Deus nos livra de acidentes, Deus nos livra de grandes tragédias. Ou seja, Deus está operando. Mas às vezes a forma dele operar naquele momento não é mostrar para você o milagre cara a cara. Não é assim. É no íntimo, é no secreto. Mas Deus, ele responde. E uma coisa, igreja, muito importante, que a arca, na travessia do Jordão, Deus ordenou que a arca da aliança ela fosse na frente. No deserto, como que era posicionada a arca? No deserto, a arca da aliança. Alguém sabe o que é a Arca da Aliança? Vou explicar para vocês. A Arca da Aliança era onde Deus manifestava a presença dele no deserto para os israelitas. Essa Arca da Aliança, ela ficava dentro da tenda do encontro, onde Moisés ia com os sacerdotes, tinha o pão da presença, o altar, e Deus se manifestava e falava com Moisés. No deserto, essa arca, ela andava no meio do povo. A arca sempre estava no meio do povo, ou seja, em algumas batalhas que nós temos na vida, Deus ele vai estar ali nos acompanhando, no meio, certo? Mas quando Josué assumiu o protagonismo e foi atravessar o Jordão, Deus ordenou que a arca estivesse à frente e que o povo viesse só 900 metros depois. Ou seja, irmãos, sabe esse novo desafio que você está prestes a assumir na sua vida? Deus ele quer ir na frente te representando, porque ele está dizendo, irmão, deixa comigo, eu sou o protagonista, eu sou o Senhor. Se você assumiu, você tomou uma decisão que você quer mudar de vida, deixa que agora eu vou na frente, porque eu sou o teu Deus. Amém. É isso que Deus está falando, porque Deus se alegra com pessoas que assumem o protagonismo da sua própria história. Deus se alegra, ele diz, deixa, é comigo, eu vou à frente. Assim como ele falou para o povo, e deram essa ordem ao povo, quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproxime, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou o povo, santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes, levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram à frente. É justamente o que está acontecendo na minha vida agora. Deus está à frente. Irmãos, muitas vezes nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós assumimos o protagonismo, nós confiamos no Senhor e Ele está à frente abrindo portas. Foi assim. A gente vê isso na vida do pastor Fidelis, quando lá atrás ele saiu do ministério infantil e assumiu a IBT, ele não sabia o que aconteceria nos próximos dias, e hoje ele está aqui batizando igreja, amém? Amém. Porque ele foi forte, ele foi corajoso, ele assumiu o novo. E Deus veio à frente, pastor Fidelis, e tem muito mais coisas a fazer nesse lugar. Amém? Então no deserto Deus protegeu.
e na conquista Deus guiou. Amém? Continuando, aqui é uma imagem da Arca da Aliança com os 2 querubins, onde Deus manifestava a sua presença. Dentro da Arca da Aliança existiam 3 elementos, né? A palavra do Senhor, escrito por Moisés, o maná, que era o sustento do povo, porque Deus sustentava o povo no deserto, e o cajado de Arão, que representava a autoridade, né? Quando a gente olha para os elementos da arca, nós podemos ter aqui elementos que muitas vezes a gente não está se dando conta, que são elementos extremamente importantes em nossas vidas. Primeiro, a palavra do Senhor, que sem ela nós não conseguimos viver. Segundo, é o sustento que provém do Senhor em nossas vidas, que Ele nos prometeu. E terceiro, é a autoridade do chamado, é assumir Deus com autoridade, onde nós estivermos. É isso que nos leva próximos ao Senhor. Que eu falei já para vocês do milagre invisível que Deus fez no Jordão. E aqui chegamos para o final da nossa palavra, que é o fim do maná. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou, já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Ou seja, irmãos, o que Deus está falando conosco? Você está no deserto, você está chorando, você está passando por dificuldade. Eu sou o mesmo Deus, eu vou te alimentar, vou te trazer um recurso. Mas é o seguinte, a partir do momento que você assumiu o protagonismo, que você me buscar mais, que você ouvir o meu chamado, que você estiver mais forte, que você for corajoso, que você atravessar o Jordão, é o seguinte, esqueça o maná, você não vai mais precisar ser sustentado, sabe por quê? Porque essa terra, esse novo que eu estou te colocando, vão ter muitas colheitas e de diversas coisas, não só do maná, não só do pão, você vai comer da terra, carne, frutas, vegetais, muitas coisas. É isso que Deus está falando, porque no deserto que a gente passa muitas vezes na nossa vida, por dificuldades, a gente está vivendo o processo, Deus nos sustenta com o básico, mas quando nós queremos avançar, assumir o novo protagonismo em nossas vidas, Deus vai nos honrar e vai nos dar do melhor, assim como Ele deu para o povo. E está aqui na palavra dele, em Josué 5, do 11 ao 12. É a palavra de Deus, não é o Lucas que está falando, igreja. É a palavra do Senhor. Levanta-te e atravessa o teu Jordão, esforça-te e tem bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo. Finalizando a nossa palavra, eu tenho uma pergunta para vocês. Qual Jordão você precisa atravessar hoje? Qual é a batalha que você está vivendo na sua vida que você precisa assumir perante a Deus e ter um posicionamento de uma nova vida? É algum vício? É algum problema oculto? É alguma situação que você vem tentado lutar com as suas forças, mas que você sabe que falta um posicionamento da sua parte? Qual é a dificuldade que você está passando? Qual é o Jordão? Porque Deus está te convidando nesse momento a você se levantar e atravessar esse Jordão e assumir o novo na sua vida. Deus está te convidando. Essa palavra é do Senhor para você. Você precisa tomar posse do novo. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que estavam entre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas roupas e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão do reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Igreja, nós não precisamos temer os desafios desse novo ciclo.
Abandonar um vício muitas vezes vai nos trazer novos desafios, mas Deus é conosco. Nós precisamos enxergar o que existe após essa decisão, um novo ciclo em nossas vidas. E a mensagem final que eu deixo para vocês é: como prometi a Moisés, diz lá em Josué capítulo 1, versículo 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Amém? Deus amado, quero te agradecer, Deus, mais uma vez por essa palavra, Senhor. Obrigado porque hoje, Pai, nós lemos a Bíblia aqui no culto, Senhor. Nós falamos, Senhor, com o Senhor. Nós sentimos a Tua presença, Senhor, e nós sabemos que essa palavra, Deus, ela é direcionada a pessoas hoje aqui, Senhor. Mas essas pessoas, Pai, elas precisam assumir o protagonismo da sua vida, elas precisam tomar posse daquilo que o Senhor preparou. Deus, nesse momento, Senhor, existem pessoas aqui que precisam viver o novo, que precisam atravessar o Jordão. Senhor, fale ao coração delas. Senhor, que elas possam assumir diante de Ti o novo, Deus. Cristo, o Senhor sabe o que cada um aqui está passando. O Senhor sabe o problema de cada pessoa aqui hoje, Deus. O Senhor conhece esses corações, o Senhor sabe, Pai. Fala conosco, Pai, durante a semana, Senhor. Fala conosco, porque o Senhor tem grandes coisas, Pai. Deus, que não sejamos, Pai, cansados do nosso ministério, cansados da nossa casa, cansados das nossas batalhas, mas que nós venhamos, Senhor, assumir o novo de Josué, Pai. Que sejamos fortes, Deus, que sejamos corajosos, assim como diz a sua palavra. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por esse dia, por esse momento. E nós pedimos, Pai, que o Senhor esteja conosco, Pai, aonde for que nós estivermos, em nome de Jesus. Igreja, eu vou pedir